Desafiar a fantasia do homem moderno transportado ao passado é, antes de tudo, um exercício de desilusão historiográfica. A cultura pop nos habituou à ideia de viajante do tempo engenhoso, alguém que impressiona reis com noções básicas de ciência ou revoluciona tecnologia e agricultura local. A realidade, contudo, é implacável. O indivíduo do século XXI, lançado na Europa medieval, não é um Prometeu urbano, mas sim um organismo biológico e culturalmente incompatível com o seu meio. O primeiro golpe do despertar medieval não é intelectual, mas sensorial e microbiológico. Ao abrir os olhos, seja em um vilarejo camponês do século XII ou na periferia de uma cidade corporativa do século XIV, o ar que se respira carrega o peso de fumaça turfa, da decomposição orgânica e da ausência completa de saneamento urbano. Para um homem contemporâneo, habituado com o silêncio asséptico do ar-condicionado e ao alimento estéril, o ecossistema medieval é um bombardeio. Existe a barreira linguística real, esqueça o inglês ou francês modernos, você lidaria com um dialeto vulgar regional, sem padronização gramatical, repleto de arcaísmos e variações locais, em intervalos minúsculos de poucos quilômetros. A incomunicabilidade o torna, de imediato, um suspeito. Existe também um inimigo invisível, seu sistema imunológico, que traz consigo defesas contra patógenos modernos, mas nenhuma contra variantes históricas de tifo, cólera, parasitas intestinais ou bactérias endêmicas na água não tratada. Ironia do destino, a sua própria microbiota bucal e intestinal também poderia ser hostil a esses locais. A estrutura do corpo social, no mundo medieval que não conhece o indivíduo isolado, na cosmovisão feudal, a existência humana só faz sentido dentro de uma teia rígida de deveres, vassalagem e pertencimento comunitário. Um estranho sem clã, sem senhor ou sem ofício reconhecido não é um filósofo incompreendido ou um grande revolucionário que viajou através dos tempos. É um vadiador, herético ou um espião. Dentro disso tudo, carregamos então um grande enigma filosófico. Nossa sobrevivência moderna não decorre de uma superioridade biológica individual, mas do invisível suporte infraestrutural que nos cerca. Desprovido dessa prótese civilizacional, o indivíduo contemporâneo descobre que a sua autonomia era, em grande parte, uma ilusão sustentada por redes elétricas, potabilidade e contratos sociais estatais. Você desperta, não em uma floresta bucólica, mas no chão de tábuas de uma pequena oficina de carpintaria ou sapataria, nos arredores de uma burguesa cidade. O ar é espesso, saturado pelo cheiro de gordura animal queimada, esgoto ao céu aberto nas calhas de pedra e o odor penetrante do couro curtido em urina. No século XIV, a cidade medieval não é um caos aleatório que a ficção pinta, mas um organismo vivo e superregulamentado. O tempo não é medido por minutos, mas pelo ritmo dos sinos na igreja local. As horas canônicas, matinas, prima, terça, sexta, nona e vésperas. O sol dita o início e o fim da produção. As ruas são estreitas, com pavimentos irregulares. As casas de madeira e taipa projetam-se sobre a rua, bloqueando a luz solar. A escuridão não é apenas a ausência de luz, é um perigo físico e jurídico. Caminhar à noite sem nenhuma tocha seria motivo justo de crime de vadiagem. Como pequeno artesão de base, um valete ou um trabalhador assalariado que ainda não alcançou um posto de maestria, você descobre a primeira grande barreira econômica, o monopólio das corporações de ofício ou as guildas. Você pode saber, em teoria, como funciona uma imprensa ou um tear mecânico. No entanto, na França do século XIV, você não pode simplesmente montar uma oficina ou vender os seus produtos. As corporações definem quem produz, a quantidade, o preço, o tipo de ferramenta e até a qualidade da matéria-prima usada. Produzir fora de uma corporação é considerado fraude e punido com confisco, multas pesadas ou até o banimento daquela cidade. O françois falado nas ruas de Paris do século XIV é distante do francês moderno.
A pronúncia é gutural, o vocabulário é saturado de termos técnicos de corporações e influenciado pelo dialeto regional. Qualquer hesitação linguística o desmascara não como um gênio, mas como um forasteiro. Ao buscar matar a sede ou se alimentar nas primeiras horas, o choque biológico começa a se materializar. A água do rio é o depósito de resíduos das tanoarias, cortunes e dejetos humanos. Beber água pura é um risco iminente de disenteria severa. Sua única opção viável é beber uma cerveja fraca ou vinho diluído e acidificado, que serviam como fontes seguras de hidratação esterilizadas pelo álcool nas primeiras horas. Seu café da manhã não existe. O que há é pão de centeio ou cevada, escuro, denso e às vezes contaminado por esporões e fungos, acompanhado por uma sopa rala de legumes. No final do seu primeiro dia, o sino da Couvre-feu soa. As portas das cidades são trancadas. É aqui que o perigo existencial atinge o seu pico. Sem redes de parentescos ou aval de um mestre de ofício, você é um corpo estranho num tecido urbano. A polícia da cidade ou os vigias noturnos não hesitarão em abordá-lo. Na mentalidade medieval, a falta de pertencimento a uma paróquia ou uma guilda é o equivalente à perda de identidade jurídica. Se você não consegue explicar a quem serve ou a qual santo a sua corporação é devota, você é um marginal. O homem contemporâneo define a sua identidade pelo que pensa e pela individualidade abstrata. Já o homem medieval existe apenas através do vínculo, a teia de obrigações que liga a um mestre, a um santo patrono, a uma paróquia, a um rei. Nas suas primeiras 24 horas você percebe que a verdadeira solidão não é estar sozinho no espaço, mas estar desconectado espiritualmente e corporativamente naquela sociedade em que acordou. O seu saldo, após 24 horas, vivo, porém faminto, com os ouvidos zumbindo pelo barulho das oficinas, o estômago reagindo à comida rústica e a clara noção de que o amanhecer e o dia seguinte, sem o aval de um mestre, significa prisão ou banimento. Sua sobrevivência imediata depende de uma decisão radical: abster-se da palavra. Em um mundo governado pela oralidade, onde o sotaque e o vocabulário denunciam a origem geográfica e o extrato social de um homem, falar sem domínio do dialeto do século XIV seria uma sentença de denúncia. Ao aproximar-se das oficinas de carpintaria que marginam as obras de expansão de uma igreja paroquial ou a reparação das estruturas das pontes de madeira sobre o rio, você adota uma postura de um companheiro estrangeiro afetado por um trauma recente. Talvez um surdo mudo de nascimento ou um sobrevivente de algum expurgo vindo do interior. O mestre carpinteiro, pressionado pelos prazos de entrega e pela escassez crônica de mão de obra e braçal na cidade, não busca erudição, busca braços. O trabalho de auxiliar, o valete, não exige um debate teológico. Exige uma capacidade de carregar vigas grossas de carvalho, mistura de cola de osso, operar o machado de desbaste e manter a fogueira acesa para aquecer o pé. Como um artesão da base sem cartas de recomendação nem direito à maestria, você é colocado no degrau mais baixo da pirâmide produtiva daquela sociedade corporativa. Você não assina a obra, você apenas desgasta a própria estrutura física pela qual a estrutura de madeira ganha forma. Ao integrar a oficina, o choque cultural do homem moderno se aprofunda diante dos métodos de produção pré-industriais. O mestre carpinteiro não utiliza geometrias analíticas ou equações estruturais. O saber é empírico, passado de geração em geração através de proporções corporais, cordas com nós e o uso de um compasso, talvez algumas escritas, caso você tenha sorte. Você, detentor de um conhecimento teórico contemporâneo, percebe a assombrosa precisão intuitiva desses homens que erguiam ogivas e armações de telhado capazes de resistir por séculos sem um único trincado, sem ter nem sequer um cálculo feito num papel. A tecnologia do ferro e do aço do século XIV é cara e imperfeita. Os machados e serras perdem o fio rapidamente, exigindo amolação constante.
com pedras de amolar e água. O esforço físico é brutal. As articulações dos ombros e ditações das mãos de um artesão medieval são marcadas por lesões repetitivas e deformações prematuras. Passado então 2 semanas, a sua rotina estabiliza-se em uma subsistência limítrofe. Você recebe ao final do dia ou ao final da semana em moedas de baixo valor. Deniers ou doblés soldes, de prata habilitada pelo rei para financiar os custos da guerra. Quase a totalidade desse pagamento é convertida no mercado urbano em alimento. O pão duro de centeio ou cevada, um pedaço de queijo curado de cabra e a cerveja fraca que mantém o seu corpo hidratado sem adoecer. O século XIV marca também o início de um resfriamento global severo em toda a Europa. Os invernos são mais longos, úmidos e rigorosos. Sem boas roupas de lãs ou couro, densos e tratados com lanoia ou pele de animal sintética, o frio constante nas oficinas abertas infiltra-se nos seus ossos, tornando pneumonia e infecções respiratórias riscos mortais diários. Mesmo sem falar, o seu silêncio começa a atrair uma forma diferente de atenção, a curiosidade e a desconfiança religiosa. No mundo medieval, o trabalho não é apenas uma atividade econômica, é uma ordem espiritual e moral. As corporações de ofício são também irmandades religiosas. Elas possuem um santo padroeiro e exigem a participação em missas, procissões e contribuições para a vela do altar. Sua ausência de fala e sua falta de histórico paroquial começam a instigar comentários entre outros companheiros de trabalho. Para a mentalidade da época, um homem sem voz que trabalha duro, mas não canta hinos e nem compartilha das piadas de taverna, pode ser alguém possuído por melancolia, e isso te transformaria em alguém de possessão diabólica, um herético fugitivo, um espião a serviço de uma facção rival durante a turbulenta Guerra dos 100 Anos ou qualquer coisa desse tipo. Ao remeter-se ao silêncio para preservar a sua vida, o homem do século XXI descobre a angústia da repetição puramente mecânica. Na modernidade, o trabalho costuma ser um meio pela qual a realização do trabalho é feita para consumo e lazer, você recebe para sobreviver. No canteiro medieval, o trabalho é a própria manutenção da ordem do cosmos contra o caos e a fome, reduzindo a função a uma engrenagem biológica de tração. O indivíduo percebe que a mente moderna, repleta de dados, história e conceitos abstratos, torna-se um fardo inútil e doloroso quando o corpo está exausto de arrastar madeira sobre a chuva de outono. Sua situação aqui, você tem comida e um abrigo miserável, talvez em um palheiro de uma oficina ou na porta de uma igreja, mas o seu silêncio defensivo está prestes a se voltar contra você à medida que a paranoia e as crises externas da cidade começam a intensificar. Ao mesmo tempo, o seu corpo já começa a sentir os efeitos biológicos de estar na Idade Média. Pense aqui, o seu primeiro problema vai ser de cunho social ou de cunho de saúde? Com a transição para o outono tardio, o frágil arranjo de morar no palheiro de uma oficina desmontada ou na frente de uma igreja, o mestre carpinteiro, temeroso de incêndios em sua madeira seca e pressionado pelos custos de manter auxiliar insubordinado e silencioso, tranca as portas da oficina ao anoitecer. Você é empurrado para a varanda e margem de um urbe medieval, um ecossistema de despossuídos. Sem moradia, você então perde a proteção jurídica da cidade. Na Idade Média, a casa não é apenas um abrigo contra o clima, é a garantia de cidadania e segurança. Expulso de um espaço mais privativo, resta-lhe 2 varandas de taipa das igrejas paroquiais, o espaço abaixo das pontes de madeira carregadas de umidades e becos escuros de uma viela urbana. Caminhar sem abrigo após a couve-fleur é um crime grave. Os vigias noturnos consideram qualquer sem-teto um potencial ladrão ou assassino. Dormir ao relento exige o constante estado de alerta de um animal sendo caçado. Se a solidão do ato anterior minava o seu espírito, aqui expomos então o organismo contemporâneo à falência física. O verdadeiro inimigo do século XIV é, então, no final de contas, não a espada de um soldado, mas a patologia. Sem acesso sequer à cerveja fraca fornecida na oficina, a sede força o consumo direto das águas em fontes públicas ou dos canais urbanos. A ingestão de cepas arcaicas de Escherichia coli, Salmonella e Vibrio cholerae desencadeia episódios severos de diarreia e desidratação.
O corpo moderno, sem soro de reidratação ou antibióticos, perde eletrólitos rapidamente. O piolho do corpo, a pulga do rato, deixam o ser humano incômodo para se tornarem companheiros permanentes. Suas roupas de lãs e linho bruto, jamais lavadas com sabão adequado, convertem-se em criadouros. A coceira incessante causa escoriações em sua pele, que se transformam em úlceras e infecções bacterianas secundárias. O ambiente urbano do século XIV, saturado de madeira orgânica em decomposição, fezes humanas e de animais de tração, é o meio de cultura ideal para a proliferação de pulga e de roedores. As primeiras pústulas e línguas, bubões, surgem entre os mendigos e desabrigados que compartilham as calçadas com você. Você testemunha, então, o pavor coletivo. A medicina galênica da época, baseada na teoria dos miasmas e no reequilíbrio dos humores, responde à tragédia, acendendo fogueiras de ervas aromáticas nas ruas e cobrindo os doentes com mercúrio ou sangue de pombo, na verdade fazendo uma aceleração de contaminação. A nutrição da subsistência das semanas anteriores evapora. Sem o salário diário de carpinteiro, pois você agora é um morador de rua e não possui nenhum prestígio social, mas sua dieta reduz-se a restos recolhidos no mercado do fim do dia. Cascas de nabo, pão mofado, contaminado por micotoxinas ou calçadas rejeitadas pelos açougueiros, ou carcaças rejeitadas pelos açougueiros. O corpo entra em um estado de inanição progressiva. O tecido muscular é metabolizado para manter as funções vitais. O raciocínio do viajante contemporâneo, outrora capaz de compreender a física, a história e a filosofia, torna-se lento, enevoado, focado unicamente na obsessão imediata de sobrevivência. A ausência prolongada de vitamina C fez com que antigas cicatrizes se reabriram, as gengivas inflamam, os dentes amolecem, a imunidade despenca, abrindo então as portas para a tuberculose, pneumonia fulminante, desencadeado pela umidade das noites ao relento, e pouco a pouco você percebe que o seu tempo está contado. É nesse ponto que a ruína física e que a ilusão da superioridade do homem contemporâneo desmoronam por completo. O indivíduo do século XXI orgulha-se da sua autonomia intelectual e da sua bagagem de conhecimento científico. No entanto, o conhecimento abstrato revela-se uma casca inútil quando privado do suporte da engenharia sanitária e da medicina industrial. Jogado na sarjeta medieval, a mente humana desce os degraus da pirâmide de Maslow e a uma velocidade assustadora. Em menos de 3 semanas, sem teto e sem alimentação, a erudição dissolve-se, restando apenas um animal biologicamente aterrorizado, lutando contra o frio, pulgas e o delírio febril. A falência não veio pelo aço e nem pela fogueira da Inquisição. Veio por microbiologia elementar. O organismo do homem moderno, moldado por décadas de sabões, bactericidas, água clorada, antibióticos e ambientes climatizados, revelou-se uma estrutura frágil e indefesa. A infecção começou com uma náusea sutil no fim de uma tarde cinzenta sob chuva miúda de rens. Em poucas horas, a gastroenterite severa, combinada com a pneumonia bacteriana contraída na umidade das calçadas e porões de capelas vazias, devastou completamente as suas reservas biológicas. A perda massiva de fluidos e eletrólitos por vômitos e diarreia desencadeou um quadro de desidratação aguda. Sem o acesso ao soro e ao conhecimento de reidratação oral, seus rins entraram em falência. Com a febre ultrapassando os 40 graus, o cérebro contemporâneo falhou. Os rostos dos transeuntes medievais, passantes que murmuravam por orações apressadas, ao verem indigentes agonizando, benziam-se para evitar o mau ar e borravam-se em sombras desinformes. Na cosmovisão do século XIV, morrer na rua sem extrema-unção de um sacerdote ou sem amparo familiar era a ruína completa, não somente do corpo, mas da alma. Encostado na madeira podre de uma sarjeta e exausto, o viajante fechou os seus olhos ao som distante do sino da hora nona, sentindo o frio no chão e a pedra invadir os seus pulmões. Sua experiência no século XIV durou exatamente 25 dias.
Um hausto violento de ar purificado. Os olhos se abrem não para a penumbra esfumaçada de uma oficina de carpintaria, mas para o teto de gesso branco iluminado pela luz suave da manhã. Você está na sua cama. O colchão cede com uma maciez exata das molas e da espuma sintética. O aroma ao redor não é de fezes humanas, gordura queimada ou couro curtido em urina. Não. É o cheiro suave de amaciantes de roupa, vapor de café, que passa na cozinha de um apartamento aconchegante em uma acolhedora cidade no interior de Minas Gerais. O choque do regresso é tão violento quanto do desembarque. A água potável brota limpa, o silêncio do ambiente é interrompido apenas pelo zumbido contínuo da geladeira. A luz elétrica, acessível ao toque de um interruptor, expulsa todo tipo de escuridão. A jornada do homem fictício encerra um mito do pioneiro moderno no passado. O século XIV não era uma arena de ingenuidade técnica do indivíduo contemporâneo. Era uma engrenagem ecológica e social de extrema dureza, onde cada elemento da vida, da água ao sotaque, da religião ao sistema imunológico, operava contra o forasteiro. A modernidade, com todas as suas contradições, mazelas sociais, ansiedade e imperfeições, construiu uma blindagem invisível. Nós nos esquecemos de que a saúde, a expectativa de vida humana e o saneamento básico, além da própria noção de indivíduo, são luxos recentes e extraordinariamente frágeis na história humana. Transportar o homem moderno para a Idade Média não é dar-lhe um superpoder de conhecimento, é aplicar-lhe um veneno. Descobrimos então que não somos individualmente superiores aos nossos ancestrais medievais. Pelo contrário, eles eram gigantescos em resistência física e adaptação comunitária. Nós somos herdeiros de uma prótese civilizacional, sem a qual duraríamos poucas semanas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, um tema um tanto quanto diferente, inclusive bastante difícil de pensar num roteiro desse tipo, já que mistura não somente historiografia, né? A gente tem que ter alguns conceitos básicos de como era uma vida na Idade Média, mas também um pouquinho de literatura e um pouquinho de ficção. É um exercício mesmo um tanto quanto curioso, eu gostei muito de fazer e espero que vocês tenham gostado de ouvir aí. Essa foi a sua jornada ao acordar no século XIV? Bom, talvez uma jornada de um viajante misterioso? Pois é, mas no fim é isso. Espero que vocês tenham gostado. Você esteve aqui nos Estudos Históricos. Meu nome é Léo. Até a próxima e tchau, tchau.